Bom dia. Para inovar um pouquinho, eu não vou colocar nada aqui. Ao contrário. Pronto, melhorou. Aí. Bom dia, agora todo mundo acordou, né? Bom, eu não preparei nada porque o objetivo aqui é que nós façamos uma discussão, né? Então, eu vou falar sobre dois momentos. O primeiro momento, sobre o processo de patenteamento. Já participei em 3 instituições diferentes do processo de patenteamento, na IPFL, no IPEM e aqui no DCTA. E depois, algumas coisas que eu acho importante falar. Bom, os processos de patente, eles são sempre muito complicados. O primeiro processo de patente, 2000, foi feito lá em Berna, né? Nós colocamos o projeto no escritório de patentes de Berna, e foi um negócio que, como era a primeira patente, eu não sabia muito como escrever, escrevia mais ou menos como um relatório científico, e aí o negócio não deslanchava, né? Então demorou um certo tempo. Depois da segunda, terceira patente, aquele formulário padrão do INPI, todo mundo aqui sabe escrever, mais ou menos. Tem o formato, tem o tipo da página, aqueles jargões legais são sempre a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, então é muito simples. Isso fez que, depois de passar para o IPEM, foi outro momento, quando eu vim para cá, eu já sabia mais ou menos como escrever as patentes. Aí nós temos 3 ou 4 pedidos de patente lá, rodando, né? Vão demorar esses 10 anos que a gente está sabendo aí que vai demorar para sair, mas está rodando lá. Bom, o pessoal do NIT, do IFI, eles são muito prestativos, muito. Eles realmente fazem o máximo para tentar resolver dentro do escopo deles, né? Nós vimos que, quando nós tínhamos o apoio de um escritório de patentes externo, a coisa deslanchava bem. Na verdade, quem deveria dar apoio para a gente na parte de escrever a parte jurídica seria o escritório externo, deixando o NIT, provavelmente, para as outras atividades. São muitas, né? Como foi dado aqui, né? Esse tipo de atividade de escrever, redação, as reivindicações, que é um negócio chatíssimo, esse escritório externo poderia dar apoio. Então, eu acho que, num certo momento, as reuniões que o Álvaro colocou, muito do que poderia ser feito aqui dentro do IAV, dentro de uma sala de reuniões separada, apenas com o escritório de patentes. Seria uma parte intermediária, vamos dizer assim, e não teria tanta oneração. Até porque nós sabemos muito bem que os horários do DCTA são um pouco malucos, né? Basta ter um jogo de futebol ou alguma manifestação aí e nós ficamos com meio expediente. Então, na verdade, tudo isso daí leva a onerar o pessoal que trabalha com uma carga excessiva, né? Então, o que eles deviam fazer em 8 horas, são obrigados a fazer em 4 ou em 3. Normalmente, isso daí não funciona em lugar nenhum. Então, eu acho o seguinte, para que nós tenhamos mais agilidade, pelo menos no processo, para desonerar o pesquisador, para ele ficar no laboratório, eu acho que algumas coisas são importantes. A primeira esses pesquisadores experientes que estão aqui, inclusive o Wilson, que eu acho que não está aqui, eles sabem como fazer uma patente, pelo menos o básico dela. Eles sabem que não é um paper científico, eles sabem que tem um formato todo legal, chatíssimo para escrever, mas é o jeito como tem que mandar. Então, nós sabemos escrever, grosso modo. Num segundo momento, esse escritório de patentes que, de alguma forma, o IFI tem que contratar. Não importa TCU, CJU, isso daí, na verdade, esses entraves aí, 8666, esse tipo de coisa tem que ser vencido, não tem como. Tá? Porque senão a gente para, não faz patente. Terceira coisa, nós não precisamos patentear tudo. A Unicamp é campeã nacional de patentes. Uma das últimas patentes depositadas pela Unicamp é uma caixa d'água residencial comestível. Então, para vocês terem ideia de como o negócio é maluco, o patenteamento não é um negócio muito sério. Quer dizer, às vezes o que acontece é que o pesquisador fica forçado a patentear, ele patenteia qualquer coisa, certo?
Outra coisa, finalmente, a última questão. Transferência de tecnologia. Quem transfere tecnologia é o pesquisador. O NIT, por mais que tenha 2.000 pessoas, com todas as capacidades da área de exatas, humanas e biológicas, ele não tem capacidade de pegar o presidente da Bosch, presidente da Embraer e falar, não, essa patente trata disso, disso e disso. Quem tem que fazer isso é o pesquisador. Se tiver que ter um delegado do NIT lá para que aquilo seja dentro do trâmite legal, dentro de uma sala sem escuta, não importa, isso não é um problema. O problema é o seguinte, nós temos que ver que a sistemática do que nós estamos aplicando como transferência de tecnologia, que afinal nós estamos tentando voltar para o público, para o contribuinte, alguma coisa do que foi investido na gente. Não tem sido de forma eficiente, por uma série de motivos. Finalmente, eu quero lembrar uma palavra que foi dita aqui pelo professor Pacheco na primeira palestra, que o que acontece aqui é que as nossas instituições não são objeto de estudo de sociólogo, mas é de arqueólogo. Por quê? Porque nós temos várias instituições que nós não conseguimos reformar e nós vamos pondo camadas em cima. Então, o NIT foi colocado como uma camada em cima do IFI, sem que houvesse uma reestruturação. Claro que reestruturação no DCTA é uma coisa complicada. Nós tentamos fazer há 10 anos atrás e ficou pior do que estava antes. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer é repensar de que modo o pesquisador tem que ser menos onerado e, de alguma forma, essa questão da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia tem que ser feita dentro da nossa característica atual de CJU e tudo mais, certo? Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado e vamos às perguntas. Então.